Bem-vindo à nossa terceira aula aqui do módulo de criatividade do curso Lightcopy, e essa aula é sobre processo criativo. O processo criativo, eu recomendo que vocês, tudo que vocês forem criar a partir de hoje, tentem conscientemente, pega o checklist dele, você vai estar anotando no seu caderninho, mas depois você vai ter o checklist na nossa apostila também, e fala, vou criar algo. Se eu quero ser mais processual na minha criação, eu vou criar baseado nas 8 etapas aqui do meu processo criativo. Ao longo do tempo, você vai dominar isso tanto que você vai fazer de maneira quase que automática. Eu faço bastante automático. Mas ainda assim, quando é uma criação mais importante para mim, eu faço os 8 passos direitinho. Vocês vão ver, tipo, é certinho. Esse lançamento do Lightcopy, que vocês viram, eu fiz exatamente os 8 passos. Pro lançamento inteiro. Não é todo anúncio que eu faço os 8 passos, não é todo e-mail que eu faço os 8 passos. Mas quando é uma campanha, você vai fazer um pico de vendas, um lançamento, uma Black Friday, uma campanha um pouco mais abrangente, em que dentro dessa campanha vão ter vários anúncios, várias comunicações, uma coisa mais ampla, aí eu recomendo, velho, senta e faz os 8 passos. Mas como vocês estão bem no início do domínio da habilidade de criar, mesmo que seja uma coisa mais simples, faz os 8 passos. Às vezes eu vou criar um Reels e eu faço os 8 passos. Inclusive, lembra que na aula de ontem eu estava falando daquele anúncio, daquele Reels do meu filho no jogo de futebol? Vocês querem ver como é que ficou? Eu terminei de escrever. Eu vou ler então para vocês, vamos ver o que vocês acham que ficou. Levei meu filho de 3 anos para ver um jogo de futebol no estádio e fiquei assustado. No início foi divertido. Ele comeu pipoca, ficou empolgado com a torcida, gritou, sofreu, comeu mais pipoca. O pessoal começou a gritar, ei, juiz, vai tomar no cu. Ei, juiz. Sei quem já foi. Isso é real, gritou mesmo, viu, galera? O Guto perguntou, papai, o que eles estão falando? O que foi isso? Eu falei, Guto, eles estão oferecendo cuscuz pro juiz. Aí o Guto perguntou, ele tá com fome, papai? Eu falei, parece que tá, Guto, come mais pipoca aí. Tava tudo mais ou menos normal. Até que, de repente, eu comecei a perceber uma coisa meio estranha. Só tinha adulto assistindo o jogo. Não tinha uma criança olhando para o campo. Elas estavam olhando todas para outro lugar. Celular, joguinho e desenho. Eu entendo. É difícil para o cérebro de uma criança se manter focada num jogo sem vergonha e sem nenhum gol, com 0-0 do São Paulo e Juventude. Quando ela tem na mão uma opção com 10 vezes mais de estímulos. Das duas, uma. Ou o nosso futebol está mesmo muito ruim, ou a gente está destruindo o cérebro das nossas crianças. Esse vídeo é foda arriscar dizer, né? Mas eu acho que vai bater mais de 1 milhão de views no meu Reels. Eu chuto. Quanto vocês acham que vai bater? Faz aí. Eu acho que vai bater mais de 1 milhão de views. Então vamos lá. O processo criativo ele é feito por 8 etapas. Etapa número 1. Etapa número 1 é o objetivo. E às vezes ele parece meio pouco importante. Dependendo do que você estiver fazendo, eu recomendo que você documente o objetivo de cada criação que você está disposto a fazer. Quantas vezes eu já fui fazer reunião de copy, principalmente quando é um e-mail, alguém vai escrever um e-mail para mandar um broadcast para alguma coisa, ou então alguém vai fazer um e-mail de uma sequência de e-mails, ou alguém vai fazer um e-mail, sei lá do que. Aí, no meio da minha análise do e-mail, eu paro de ler, porque eu percebo que a pessoa está meio divagando, e pergunto, cara, qual que é o seu objetivo com esse e-mail? E várias vezes eu ouvi a palavra, não sei. Cara, como você vai cumprir um objetivo, como é que você vai ser bem sucedido em algo, sendo que você nem sabe o que você quer? Eu falo assim, Leandro, mas como assim? O objetivo é vender. Às vezes não é vender, concorda? Por exemplo, eu vou dar um exemplo específico. Eu estava analisando agora, recentemente, a gente mudou o Venda Todo Santo Dia. Eu não sei se vocês sabiam, a gente fazia o tráfego direto para a nossa página de vendas. A gente está implementando um negócio para aumentar os leads do nosso time comercial. E ao invés de mandar direto para a página de vendas, a gente manda para uma página de captura e depois vai para uma página de vendas e a gente tem uma régua de e-mails. O primeiro e-mail, depois que a pessoa cadastrou, ele estava completamente sem objetivo. E aí eu perguntei para a menina, qual é o seu objetivo? E ela falou, é vender. E aí ficava um e-mail meio divagante dela falando quase todos os objetivos do Venda Todo Santo Dia ao mesmo tempo e de repente mandava um depoimento e de repente
falava de um outro benefício, de repente falava do App Bumper, e de repente tava uma página de vendas meio mais bagunçada do que a página de vendas que já estava lá, e repetindo os argumentos de alguém que já viu a página de vendas. Então, viram que ela só cometeu esse erro porque ela não sabia qual era o objetivo da comunicação dela ali? Ela só fala, o meu objetivo é vender. Então, um jeito de melhorar ainda o que você está fazendo, você pode perguntar qual é o meu objetivo de comunicação, e depois você pode se perguntar qual que é o meu objetivo de marketing. O objetivo de marketing pode ser vender. O objetivo de marketing, às vezes, pode ser arrumar mais inscrito. Mas o que eu quero comunicar em si? Então, eu troquei com ela. Cara, eu quero que o objetivo de marketing não seja vender. Seja gerar demanda para o meu time comercial. Depois de um tempo, eu melhorei ainda. Gerar demanda qualificada para o meu time comercial. Faz diferença esse objetivo ou não faz? Vocês conseguem perceber que faz diferença? Opa, eu quero vender. Vender todo mundo quer, pô, tá de sacanagem? Como que eu vou fazer? Qual que é o meu processo? Qual a minha visão estratégica da coisa? Cara, eu quero gerar demanda. Consegue perceber que esse e-mail agora pode ficar muito mais curto, muito mais conciso, muito mais fechado? E aí eu consigo lembrar também da fase anterior. Aí eu posso perguntar direto para a pessoa. Dizer que a pessoa acabou de se cadastrar, ela viu o meu vídeo de vendas, e eu posso perguntar, cara, eu vi que você viu o vídeo de vendas, e eu posso até colocar quanto tempo veio de vídeo de vendas. Você chegou até a metade. Eu queria saber por que você desistiu. Porque você já entendeu que não é para você, ou porque você estava sem tempo, ou porque você ficou com dúvidas. Se for a última opção e você tiver dúvida e quiser conversar diretamente com alguém do meu time para entender melhor o seu contato, clica aqui. Essa é uma copy, e aí entra direto para o contato, né? Essa é uma copy muito criativa. Essa é uma copy muito light copy, genial, fodelona, maravilhosa? Não, né? Ela é extremamente funcional, efetiva e eficiente? Não confundam light copy com presepada. Eu só preciso cumprir meu objetivo. De repente, eu posso botar um elemento literário ou outro durante essa comunicação, mas às vezes não é preciso. Às vezes eu tenho que conversar isso com o meu time, às vezes eles querem viajar demais na maionese e criar... Cara, não... Eu só quero que a pessoa entenda o processo ali e que cumpra o objetivo, beleza? Então, a primeira coisa que você for fazer sempre é qual que é o meu objetivo. Vamos imaginar que a gente está fazendo um Reels. Qual o objetivo do Reels? Pode ser vários, né? Pode ser gerar envolvimento emocional com as pessoas. Pode ser alcançar público qualificado, atrelado ao que eu já quero. Pode ser viralizar e conseguir um volume brutal de audiência orgânica e furar a minha bolha. Pode ser também, concorda? Se eu quero fazer um negócio estritamente para a minha bolha, eu vou falar de criação de filho, como é o meu caso aqui, eu trabalho com marketing digital. Não. Aquele meu vídeo, qual que vocês acham que é o meu objetivo ali naquele momento? Furar a bolha. Cuidado quando vocês estiverem definindo o objetivo, para não definir múltiplos objetivos. Eu quero furar a bolha e me conectar com as pessoas que gostam e vender. Você não vai conseguir nada. Normalmente o objetivo ele é único. Quando você bota... Pode ser que você consiga, com um objetivo único, conseguir paralelamente alguns outros benefícios. Aumenta o engajamento. Pode ser que caia umas vendas, mas você tem que saber o que você quer. Não, eu quero fazer lead para o meu lançamento. Vocês viram que para esse lançamento eu fiz vários reels que, eu quero que a pessoa comente para que eu libere uma automação e dessa automação eu vou fazer um negócio. Era um único objetivo. Tem gente que já era da minha audiência que me admirou mais e adorou? Sim, eu queria isso. Queria também, mas não era o objetivo primário da minha parada. E aí sua comunicação tem que ser orientada pelo seu objetivo primário. Sua criação tem que ser orientada para isso. Então, só essa dica já ajuda muito você não devagar muito e não ficar muito doidão. Senão você fica criativo demais, mas pouco efetivo. É isso que vocês querem na vida de vocês? Ou vocês querem cumprir metas, objetivos, progredir dentro de alguma coisa que é uma intenção? Eu sou um cara completamente confuso, meio TDAH, não sei o quê, mas, cara, uma coisa vocês vão há de convir comigo. Eu sou muito intencional nas minhas coisas. Cara, é isso que eu vou fazer agora? Tá cumprindo a minha intenção? Tá, então eu vou continuar fazendo. Se não, cara, não faz sentido. E eu vou falar isso pra vocês, e vai ser muito louco, né? Vocês vão cometer esse erro. Vocês vão criar sem saber o objetivo. E parece que é até burrice, falando assim, não é meio burrice? Eu vou criar sem... Vocês vão cometer esse erro. E quando vocês estiverem cometendo, depois de um tempo vocês vão lembrar e falar assim, cara, eu tô cometendo esse erro. Vocês estão criando por criar. Quem já cometeu e tem coragem de admitir? Cara, às vezes eu crio por criar, meio sem saber o que eu tô fazendo. Agora, eu falando assim, parece meio burrice, né? Fala a verdade. Eu acho que não é possível que eu fiz isso. E eu vou te falar, mesmo assim você vai fazer de novo. Cuidado. Defina o objetivo. Depois que você definiu o objetivo, você vai para a segunda etapa.
Você vai, e também, de novo, eu vou falar, vocês vão esquecer. A segunda etapa é a etapa da pesquisa. Dentro da pesquisa, você vai pesquisar em 2 lugares. Parece que é loucura. 2 R's. O primeiro R é repertório, depois o segundo R é referência. Vamos imaginar que o meu objetivo é comunicar que eu estou fazendo um lançamento do novo curso gratuito de Lightcopy, que foi o que vocês entraram nessa turma. Ou na minha época que eu trabalhava com a Kátia, um novo curso de pompoarismo, ou a Black Friday do pompoarismo, ou sei lá o quê. Qual que é o primeiro repertório que você pode pesquisar? Cara, deixa eu olhar no meu banco de histórias quais são as minhas histórias que podem conectar com esse objetivo. Deixa eu, por exemplo, eu lembro que do ano passado eu tinha Black Friday, e a minha intenção era comunicar que os meus cursos iam ficar disponíveis vitaliciamente. Eu fui buscar dentro do meu repertório as histórias ou as coisas que são importantes para mim e eu fui anotando lá. Então eu tinha uma série de histórias que tinham a ver com o eterno ou com morte, porque o contrário de vida, pro resto da vida é a morte, né? O final da vida inteira é a morte. E aí eu fiz um vídeo lá que capturou 80% dos leads e faturou 22 milhões naquele lançamento lá. A primeira coisa que você vai buscar é, baseado na minha vida, nos meus conhecimentos, o que eu tenho para buscar aqui. Depois, você vai, cara, eu preciso de cumprir um objetivo específico. Você vai buscar, cara, deixa eu pesquisar sobre aquele negócio específico. Então você vai pesquisar concorrente, você vai pesquisar outros rios de outras pessoas, você vai pesquisar... Tem 2 tipos de concorrentes, tá? Tem os concorrentes direto e indireto. Vamos dizer que você é do mercado de artesanato. Você pode olhar todos os outros perfis de artesanato, mas você também pode buscar um de pintura, que é mais indireto. Pode buscar um que é infoprodutor de marketing digital também. Por quê? Porque ele também é um professor, é de outra área. Então você vai se munindo de referências. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês, que foi da campanha da Kátia Damasceno que a gente fez das eleições. A gente estava na época de eleição. A ideia era comunicar um curso de gratuito da Kátia. Então, vai ter um lançamento. Eu queria capturar leads e comunicar para a audiência, beleza? O objetivo está claro, definido? Capturar leads por um programa gratuito da Kátia Damasceno. Óbvio, o objetivo, concorda? E aí, eu vou levantar a campanha. Repertório. Cara, o que está acontecendo no meu repertório de vida, no meu momento de Brasil? Eleições. Botei aquilo na minha cabeça. Eu pensei, Pablo Marçal está se candidatando à eleição também, concorda? Eu falei, Kátia, a Kátia vai fazer a candidatura dela da eleição também. No momento que eu meio que já defini a minha ideia central, que é a campanha da Kátia da eleição, sabe o que eu fui fazer? Referência. Eu saí do meu repertório e parti para referência. Assisti um monte de campanha política, assisti um monte de charge de humor de campanha política, olhei o hino nacional, olhei as campanhas, eu olhei os propaganda de eleitoral, já viu essas propaganda gratuita eleitoral? Fui olhar comício, fui olhar propaganda de rádio, de campanha, comecei a beber de muita informação. Aí eu via o jeito que eles falavam, nós vamos ter o desenvolvimento humano. Aí eu fui fazendo os trocadilhos e botando os elementos literários e rolou uma super campanha política que tinha como uma associação uma campanha política séria e verdadeira. Então, todo o programa de governo da Kátia, que eu nem tinha pensado, eu percebi, cara, na minha pesquisa, todo presidente tem um plano de governo. Aí eu falei, eu vou fazer o plano de governo da Kátia. Consegue perceber que tem a associação criativa, mas eu usei muita referência? Se eu não tivesse parado para ver as referências, a minha campanha ia ficar um pouco pior? Se eu não tivesse buscado meu repertório, eu nem chegaria na ideia desse tipo de associação criativa? Por que eu tive aquela ideia? Meu repertório. Eu leio sobre política, eu acompanho política, eu acho política interessante. Consegue perceber que tem um tato de Leandro Ladeira logo na escolha da campanha? E a campanha bombou. A gente conseguiu muitos milhões de visualizações dos nossos rios lá, que divulgava a parada, e colocamos 72 mil pessoas online. Foi um grande estouro aquele lançamento. Então, será que quando você vai criar, você está pesquisando? Eu acho que a maioria das pessoas acaba que pula a parte da pesquisa de maneira consciente. Você pode ir para o ChatGPT, você pode ir assistir. Sabe uma fonte de pesquisa maravilhosa? TEDx. Cara, todos os nichos, tudo que você for colocar tem um TED de algum cara completamente foda, bom em alguma coisa para fazer. Documentário na Netflix, livro, artigo científico, vídeo no YouTube, e-book. Às vezes eu compro um monte de livro no Kindle que eu não leio o livro todo, eu só boto lá Ctrl F, busco mais ou menos a coisa que eu estou procurando. Tá? Então, concorda que agora eu estou mais munido para as próximas etapas do processo criativo?
Então, primeira etapa, objetivo. Segunda etapa, inspiração. Terceira etapa, chama reunião de criação. Criar sozinho, você criando sozinho vai ser menos inteligente do que criando coletivamente. Não importa quão inteligente alguém é, essa pessoa nunca vai ser mais inteligente do que a inteligência coletiva. Você criando sozinho vai ser menos inteligente do que criando coletivamente. Não importa quão inteligente alguém é, essa pessoa nunca vai ser mais inteligente do que a inteligência coletiva. Hoje eu estava conversando com uma empresa de tecnologia, gigante agora, real mesmo. Está do meu grupo de mastermind, que fatura muitos milhões de reais por mês. E estava sentado para fazer, a gente tem um programa lá que chama Fritada. Fritada é basicamente, a gente entra no Zoom, todos os membros do grupo de mastermind, entra todo mundo e começa a fritar a página de vendas do cara. Cara, era uma empresa grande, talvez maior do que a maioria das outras pessoas que estavam comentando ali. O tanto que os caras estavam anotando e aprendendo e falando, como é que eu nunca tinha pensado nisso, como é que eu não vi isso. Pô, eles tinham uns profissionais muito bons que podiam estar olhando para aquilo. Mas a gente é que é o cliente da parada, a gente que usa. Ele usava palavras muito complexas e uma da pessoa falou, eu nem sei o que é isso. Por quê? Porque ele estava ignorando o poder da inteligência coletiva. Não importa quão inteligente alguém é, ele nunca vai ser mais inteligente que a inteligência coletiva, principalmente para a criação. Por quê? Porque a gente está falando de um repertório, de um tipo de criação, de um tipo de mãe, um tipo de pai, um tipo de tio, um tipo de conflito, um tipo de trauma, um tipo de medo, um tipo de ideia, um tipo de viagem, um tipo de cultura. Cara, quando você bota uma mesa, esse tanto de gente aqui, cara, não tem jeito, vai sair mais legal. Agora, gente demais também atrapalha porque é difícil controlar o sistema. Normalmente, para uma reunião de criação, eu recomendo que você façam entre 4 a 8 pessoas. Mais que isso, você vai ter que ter muita experiência na condução. Entre 4 a 8 pessoas. Menos de 4, às vezes não é tão bom. Às vezes, se forem criadores muito experientes, talvez você pode trabalhar com uma dupla de criação. Conversando com alguém e tal, aumenta mais referência. O próprio fato de conversar te dá ideia. Não sei se você já reparou isso. Olha só que loucura. Tem uma parada que é uma dica que me deram uma vez. Foi assim, quando você tiver uma dúvida muito forte na sua vida, tenta escrever ela por um grande mentor seu. Você não precisa nem mandar. Que loucura. Você não precisa nem dar. Só de escrever a dúvida, você fala, entendi a resposta. Você mesmo chega à conclusão, porque você está pensando que está conversando com alguém. O fato de você tentar interagir. Mas você tem um grupo mesmo. Um caso real de que eu fiz uma reunião de criação online foi quando eu estava fazendo um post da festa junina, do marketing digital, eu mandei no meu Instagram, fiz um stories 10x lá. Galera, eu estou escrevendo um texto sobre festa junina e eu queria fazer associações entre o mundo de uma festa junina normal e uma festa junina do marketing digital. E eu dei até o primeiro exemplo. Por exemplo, na festa junina do marketing digital, o Pedro Sobral vai ser manobrista, porque ele está no tráfego. Eu dei um outro exemplo, eu não lembro qual era. Na festa, no negócio vai ter tiro ao alvo. E o Pablo Martins, eu dei uns 3 exemplos já e a galera me mandou os outros todos. E a galera foi me mandando. Então, o que eu fiz ali? Eu fiz uma reunião de criação, só que eu dei uma instrução. Igual eu tô dando instrução para vocês todo dia, não tô? Só que eu dei uma instrução para o meu público. Quando eu dou para o meu público uma instrução curta, sabe o que acontece? O meu público me mandou muitas ideias. E aí, qual que é a função do diretor da reunião de criação? Curar. Quem sabe o que é curar? Curadoria. Isso aqui é boa, isso aqui é ruim. Na opinião de quem tem que ser boa? Do líder da reunião ou de um consenso entre todo mundo de uma boa democracia? Do coletivo ou do líder? Vamos ver quem acha que é o coletivo, quem é o líder. Do líder. O coletivo é bom para cuspir, para julgar ele é ruim na maioria das vezes. Vai dar merda, às vezes não tem consenso, às vezes, mas para soltar a ideia, inclusive às vezes um bom líder, ele pega uma ideia mais ou menos ruim, dá uma melhorada, puxa um ângulo, porque o líder de criação ele tem habilidade de elementos literários, vocês vão aprender por aqui. Então ele consegue esticar um ponto, excluir outro, combinar outros. Então, o líder da reunião de criação, ele tem a função de conduzir, instruir e julgar. E caso dê certo, de quem que é o mérito? Do grupo. Caso dê errado, de quem que é a culpa? Do líder. Aprendam essa. Nunca transfira a culpa de uma falha para o grupo. A culpa é sempre do líder, porque o líder é que julgou, que a responsabilidade é dele. Mas quando tiver um mérito, nunca fala como eu fui bom e como eu acertei. Entendeu? Porque senão você começa a ficar... Na reunião de criação daquela parada da Kátia, toda vez que eu conto e mostro, eu falo, cara... Aquilo foi criado numa reunião de criação.
As ideias das piadas que estavam lá não foram minhas, mas eu conduzi, eu juntei, eu escolhi, eu tirei uma que era ruim, eu botei a melhor mais no meio, eu organizei, curei, fechei, lapidei, costurei, transformei num diamante aquela parada, entendeu? Eu não vou ir muito mais a fundo aqui, porque a gente vai ter uma aula inteira de reunião de criação e vocês vão ver uma reunião de criação real eu conduzindo com o meu time. É um dos bônus que vocês vão ganhar, combinado? Mas eu vou falar só alguma coisa para vocês já conseguirem fazer a sua reunião de criação. Primeiro ponto é, não faça sozinho, faça conversando com alguém, nem que seja um cliente, um amigo. Ai, mas eu não tenho time, Leandro, como eu faço? Uma coisa da reunião de criação é que nesse momento da reunião, você está na parte da inspiração. Aqui é brainstorming, chuva de ideia, vamos falar besteira. Eu chamo que é escreva bêbado, edite sóbrio. Aqui não tem certo e errado, não tem orçamento, não dá. Se você quiser, na sua ideia de reunião de criação, eu vou contratar um helicóptero, eu vou explodir um carro, eu vou contratar o Zezé de Camargo e o Luciano, eu vou reviver a avó Palmirinha, você pode tudo. Aí depois você fala, talvez isso dê um processo, igual a menina reviveu a Rita Lee não, como é que era? Maria Rita. Deu merda depois, né? Mas na hora da reunião, ninguém deve ter falado, minha irmã, isso vai dar merda. Aí o cara, vai nada, vai ficar foda, depois a gente vê. E resolveram colocar e deu problema, inclusive mesmo. Mas a campanha foi incrível, quem lembra dessa campanha, né? Só que na hora de criar e de pensar, você tem que se libertar para falar qualquer coisa. Uma das regras da reunião de criação é proibido falar, essa ideia não vai dar. Não, mas isso aí vai dar problema. Isso aí não pode. Isso aí eu já testei, não pode nada. Pode tudo. Pode tudo. E ainda finge que gostou. Pode ter sido uma ideia mó merda. Você fala, boa, essa é boa, hein? Deixa eu anotar aqui que essa é boa. Por quê? Porque senão o cara vai parar de dar ideia. Deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar. Escreva bêbado. Depois, se tiver ruim na hora de julgar, você fala, essa tá ruim. Essa eu não vou pôr. Essa aqui tá ruim, mas eu consigo melhorar. Essa eu combino com aquela ali, tal, melhora, tal. Então é isso. E ela não tem bom senso, ela não tem. É só. Tudo é bom. É proibido numa chuva de ideia julgamento. Você não julga agora. Você está se inspirando, trazendo ideia, chuva de ideia. Por quê? Você já sabe o objetivo, você já fez sua pesquisa, você muniu o seu cérebro com repertório e referência, agora você está listando um monte de ideia. Depois você vai para a parte da incubação. O que é a parte da incubação? Você para de pensar na ideia. Então, depois da reunião de criação, a pior coisa que você pode fazer é, vamos trabalhar nessa ideia agora. Acabou de ter uma reunião de criação. Galera, vamos trabalhar na ideia. Por quê? Porque o seu cérebro ainda está ansioso demais. Ele está tendencioso demais para aquela ideia que parece que é boa. Quem é que já teve uma sensação de... Teve uma ideia, parecia que era maravilhosa, no outro dia de manhã você falou assim, cara, isso aí não vai dar certo não, isso aqui eu pensei merda. Ou o contrário, pô, aquela ideia era ruim, mas eu acordei com um insight, com uma parada. Então assim, o seu cérebro, lembra que eu te falei que ele funciona como uma associação? E no momento da associação, suas conexões neurais estão todas borbulhantes, você está cheio de coisa borbulhando. E toda vez que ele está assim, você está pensando com muita paixão e pouca razão. E é para ser assim, porque eu tô botando paixão ali, cara, fala um monte de coisa, cospe merda, pode tudo, o mundo da fantasia exagera e pode tudo. Aí começa a criar, tem chance de você ficar todo confuso. Para de pensar no assunto. Vai tomar um banho, vai comer, vai dormir, vai fazer outra coisa. Vai para uma reunião que você vai pensar sobre outro assunto. Você vai para a incubação, para de pensar no assunto. Depois, aqui você vai para a transpiração. Aqui é edite sóbrio. Aqui é onde você vai ter tendinite. Aqui é onde você vai, escrever. Você vai sentar, normalmente sozinho, concentrado. Você vai trabalhar, você vai se perguntar, esse texto tem estrutura? Tem início, meio e fim? Você vai escrever, reescrever, escrever de novo. Quando eu escrevi esse texto aqui do meu filho, a primeira versão desse início não estava. Levei meu filho de 3 anos para ver um jogo de futebol e fiquei assustado. A primeira versão assim... O dia que eu levei o meu filho para ver o jogo do São Paulo, o meu filho... teve uma que eu até botei. Levei o meu filho para ver o jogo de São Paulo e ele não viu nenhum gol porque ficou no celular. Contei o final da história no primeiro parágrafo. Então, normalmente, você vai tender a errar. É aqui que você fala, cara, deixa eu abrir um loop de curiosidade na primeira frase, deixa eu botar uma assustada. Quando eu tava pensando aqui, e aqui vocês estão vendo só o texto, quando vocês verem o vídeo vai ficar mais legal. Pô, quando eu botar que fiquei assustado, eu já imaginei a cena de um começo de briga em jogo de futebol. Consegue perceber que agora esse vídeo vai dar 1 milhão? A primeira vez que eu falo, não sei se vai dar 1 milhão, agora com a briga vai dar? Imagina um pequeno empurra-empurra, eu falando. Consegue perceber?
Alguém botou, o palavrão não vai diminuir a visualização? Eu posso botar, ei, juiz, vai tomar no pé. Pronto, tá resolvido. Mas assim, normalmente eu não coloco o palavrão, né? Eu boto o pi ou então alguma coisa assim. Mas consegue perceber que aqui eu tô, aqui vocês já estão vendo o resultado final. Mas que quando eu tava criando, eu tava aqui na parte agora do transpiração. Aqui eu tô editando sóbrio. Lá na primeira etapa eu tava escrevendo, pensando bêbado. Ah, cara, beleza, é fácil. Agora não, aqui eu tô, ó, deixa eu ver, tem elemento literário aqui? Ó, no início foi divertido, ele comeu pipoca, ficou empolgado com a torcida, sofreu, torceu, comeu mais pipoca. Pô, um elemento de repetição dá a tendência de que ele comeu pipoca exageradamente. Eu posso até botar de novo aqui. Aí o pessoal começou a botar, eu falei, Guto, come mais pipoca. Aí tudo tava mais ou menos joguinho, desenho, mais pipoca. Eu tô exagerando, a hipérbole, né? E no vídeo tem a cena do meu filhinho comendo um monte de pipoca. Então, tá vendo que eu tô editando aqui? Aí pode ser, não, tá pipoca demais, isso aqui vai ficar repetitivo ao ponto de não tá tão interessante. Tirei. Ou não, achei que tá bom mesmo, coloquei. Aqui, consegue perceber que já tem uma habilidade de escrita de um escritor, de um cara que tá tentando costurar um texto? Dá pra perceber isso? E na primeira etapa, não, eu tava só... Cara, vamos soltar a ideia. Ah, o celular demais, jogo de celular exagerado, não sei o quê, não ter gol, falar mal. Eu tava só cuspindo, né? Aqui não, aqui eu já tô transpirando. Para você conseguir fazer isso aqui, você aluno do LEDCOP, vai ter que dominar os elementos literários, ganhar intimidade com a associação criativa e com uma outra coisa que chama estrutura de texto. Às vezes, seu texto é bom, tá cheio de elemento literário, mas a estrutura não tá tão boa. Por exemplo, você consegue perceber que esse final dá uma cara de final pro meu texto? Olha só esse final. Das duas, uma. Ou o futebol, ou o nosso futebol tá mesmo muito ruim, ou a gente está destruindo o cérebro das crianças, das nossas crianças. Então, ele tem cara de final, estrutura de final. O início tem cara de começo, tem estrutura de começo. E o meio tem cara de meio, tem cara de desenvolvimento. Isso não é o básico que a gente estuda de redação? Introdução, desenvolvimento, conclusão? Não é mais ou menos assim que a gente aprende? Isso funciona para e-mail, para vídeo, para Reels, para YouTube, para anúncio, para qualquer coisa. A gente vai ter uma aula mais completa de estrutura de texto, como é que começa um vídeo, como é que começa um e-mail, como é que começa alguma coisa, mas basicamente aqui eu estou falando que vocês vão ter que dominar elementos literários, ganho de intimidade e estrutura de texto, beleza? Isso aqui é a transpiração. Depois, você vai para o momento de iluminação. Normalmente, uma coisa que eu não recomendo que vocês façam é escrever o texto, manda lá para o seu cliente, se você é um copywriter profissional. Escreveu o texto, terminou, publica no seu Instagram. Eu te garanto, a fórmula para você passar raiva é escrever um texto, terminar e publicar no seu Instagram. Por quê? Porque 1 minuto depois você vai falar, merda, como é que eu não pensei em tal coisa? Alguém já passou por isso? Alguém manda um comentário e você fala, caraca, bicho, devia ter editado. Aí você tenta editar, já não dá mais. Isso acontece porque você queimou largado, publicou antes demais. Cedo demais. Para de pensar, vai de novo para a incubação que eu digo, né? Espera, porque de repente o seu cérebro vai estar, você já trabalhou mais nele, o seu cérebro vai estar, ó. Às vezes, uma coisa que eu faço muito, vou dar uma dica, não está aqui no processo criativo, mas é uma dica de ouro. Quem me conhece aqui me odeia, o Nonô deve me odiar, a Clara deve me odiar. Do nada, bicho. Eu pego para alguém e falo assim, cara, dá uma olhada nesse texto aqui, aí leio. Igual eu acabei de fazer com vocês aqui. Não sei se vocês perceberam que eu fiz intencional. Porque eu lendo de novo, eu tô lendo. Quando eu tô lendo de novo, eu tô pensando de novo nele. Pode ser que algum de vocês vá lá e faça um comentário com alguma coisa que eu jamais pensaria. De novo, entra quase que uma reunião de criação de novo aqui. Só que eu faço isso pessoalmente. Eu leio pra Paty, eu leio pro Nonô, eu leio pra Clara, eu leio pro Rui. E às vezes um deles vai fazer alguma coisa. Não sei se você já reparou também uma outra coisa muito legal. Você publica um texto e de repente tem um comentário que tem 5.000 likes no comentário de um vídeo de alguém, num Reels, alguma coisa assim, numa foto. Assim, o comentário desse cara foi mais inteligente que o texto inteiro. E às vezes esse comentário vem de um amigo seu, de uma conversa num bar, de uma conversa em algum lugar. Então, fala mais sobre o seu texto com outra pessoa antes de sair publicando ele, porque pode ser que alguém enriqueça o seu texto com um comentário que vai ser o comentário mais lembrado do texto. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um texto sobre a Paty, o Dia dos Namorados, Dia dos Namorados. E aí eu fiz o texto todo e aí mandei num grupo lá que eu tenho com meus copyrights. E um dos copies botou assim, ele botou a frase final, que era o amor é mais importante do que... Eu não lembro agora exatamente como é que era a frase final, não. Pô, esqueci.
Mas sim, eu botei lá pra ele botou a frase final. Foi ele que escreveu, não fui eu. Adivinha qual era o comentário mais repetido lá nos anúncios? Era a frase final do negócio, do Rios. Que não fui eu que escrevi, olha que loucura. Foi outro cara. Mas eu sou responsável por ter criado aquele texto? Foi, porque quem que é o copywriter? Ele é um cara que observa o mundo, conecta as ideias e coloca. Você não precisa ter escrito e pensado em 100% das coisas. Você precisa ter sido observador o suficiente para ter entendido que aquela ideia é boa e ter colocado ela no lugar certo no texto, que foi aonde? Na mensagem final. E às vezes a mensagem final vem na hora que você está tomando um banho, numa conversa com um amigo. Às vezes tem na hora que você está falando, aí e tal, sai do improviso, do flow. Eles chamam de momento eureka. Você sabe por que chama momento eureka? Do Arquimedes? Alguém sabe por quê? Que é o da história? Que o cara tinha pedido pro Arquimedes lá definir como é que encontra o ouro. Eu não sei direito também como é que era, não. E ele estava tentando trabalhar nessa parada o tempo todo, fiz 1000 cálculos, o cara era um matemático muito foda para saber o peso do ouro, e ele não conseguia. E quando ele foi na banheira, ele relaxou e descobriu lá como é que resolveu o problema lá e saiu gritando pelado, eureka, eureka, descobri por quê? Porque o cérebro dele só conseguiu pensar quando ele relaxou. Então, às vezes vem esse momento de iluminação. Depois, você tem que ir para outra parte, que é a verificação. Publicou, você tem que mandar para o mundo real, meu amigo. Não existe copywriter tão foda que sabe mais do que a realidade. Alguém sabe da minha história, da primeira copy que eu escrevi? História real. Escrevi a primeira copy para a Kátia Damasceno lá no produto perpétuo dela e ela estava vendendo pra caramba. Desde o segundo mês de venda no perpétuo fazia mais de 100 mil por mês. E chegou a fazer mais de 1 milhão. Essa mesma copy tá rodando até hoje. Inclusive é a mesma copy que roda até hoje. Aí veio um cara que era um copywriter muito experiente, fodão, quando eu entrei num grupo de mastermind e ele falou, cara, essa copy tá cheia de problemas, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê, tá faltando um gatilho não sei o quê, né? Criticou a minha copy toda. E eu fui lá e pedi para ele me ajudar, então, pra me dar uma consultoria para eu melhorar a copy. Aí o cara, eu não presto consultoria, que eu sou fodelão demais, não sei o quê. E aí eu fiquei muito amigo dele para conseguir a consultoria dele. Ele foi lá e fez uma consultoria no Zoom lá comigo e refez a copy toda e eu reescrevi tudo. E ele, cara, agora tá bom. Eu lembro que na época que eu mostrei pra Kátia, a Kátia falou, Leandro, eu não me identifiquei com nada disso, isso aí eu não concordo, isso aí não tá ruim. E eu falei, Kátia, o cara é o fodelão das paradas, ele entende o que tá fazendo. Publicamos. Só que eu publiquei com um teste AB. Passou uns 15 dias, eu acompanhando o resultado, mandei um e-mail pro fodelão. Falei, camarada, tua copy muito boa, é boa demais. Ela não converte nem um terço do que a nossa copy ruim convertia. E aí, nunca mais ele deu palpite nas minhas copies. Então, eu fiz um processo de verificação. Depois que você verifica, você tem que fazer reflexão. O que está aqui que funcionou? O que não está? Analisa o dado. Outro dia eu fui fazer uma reunião para o próximo lançamento do Venda Todo Santo Dia. E aí a galera começou a reunião. E eu falei, tá, e aí? Cadê o histórico do último lançamento, né? Cadê os anúncios que mais converteram? Cadê os anúncios que mais geraram lead? Eu quero saber quais anúncios que mais geraram lead e que tiveram menos conversão. É aí que a gente está jogando nosso dinheiro no lixo. Está gerando muito lead e convertendo pouco. Qual o anúncio que está gerando pouco lead e convertendo muito? Qual anúncio que está gerando mais ROA? Qual anúncio que está gerando mais envolvimento? Qual anúncio que está gerando mais hate? Vamos analisar os comentários. Tem outra coisa que é muito comum as pessoas analisarem o número. Esse é um caso real, tá? Eu estava olhando um vídeo lá que estava com 780 mil visualizações pagas no meu time de tráfego. Lá, pago. Falei, cara, a gente está pagando isso. E aí eu fui ver e aparecia muito para mim. E aí eu fui ver e perguntei, cara, a gente está patrocinando esse tanto de dinheiro nesse vídeo por quê? Aí o cara falou assim, porque o custo por visualização de sei lá quantos minutos tá o nosso melhor da história. Eu falei, caramba, você chegou a ver os comentários? O comentário tava assim, cara, não entendi nada, tá confuso, puta que pariu, como esse cara fala merda, parece que esse cara tá chapado. Tinha um comentário que falava isso. Era só crítica, e não era uma crítica de alguém discordando de algo que eu tava falando. Era uma crítica de alguém falando que não entendeu foi nada. Tá maluco? Aí eu fui assistir o vídeo e mostrei pro cara do tráfego. Meu irmão, tô assistindo isso aqui. Achei. Parece que aparentemente a história do anúncio foi: a gente precisava de anúncio de envolvimento para aumentar o público que assistiu muito tempo do vídeo. E a gente precisava de um volume grande. Mandaram pro editor de vídeo de última hora. O editor cortou muito rápido. Ele fez, sabe esses cortes que você vê aí? Só que tava sem muito contexto e eu tava falando meio nada com nada na edição. Ele foi lá e buscou dentro da pesquisa dele um vídeo, qual ele deveria fazer o corte. Ele foi lá no repertório dele. Não sei se ele fez reunião de criação, provavelmente não. Ele foi lá sozinho, ele mesmo cortou. Ele devia estar sem tempo, não incubou porra nenhuma. Ele transpirou, muito mal transpirado, cortou rápido porque ele estava sem tempo. Não iluminou nada, publicou. Na hora de verificar, ele verificou errado também, velho. Por quê? Ele verificou só um dado separado. Qual o dado que ele verificou?
quantidade de custo por visualização de tantos por cento. Só que ele não estava vendo a qualidade desse público que estava sendo criado. Por quê? O público estava ficando no vídeo, sabe por quê? Porque ele estava achando muito doido. Ele estava falando, não estou entendendo nada, deixa eu ver onde é que isso aqui vai dar. Aí no final não deu em nada mesmo. Você prometeu nada e entregou o que prometeu, cara. Foi uma loucura aquele vídeo ali. E aí a gente estava gastando dinheiro sem verificar direito. Será que você está verificando direito tudo? Será que você sabe analisar? Será que você está gastando tempo de análise? Ou será que você só está publicando? Você publica o seu Reels, você olha a quantidade de comentários, você vê os comentários, você vê os Reels, você vê o tempo de assistido, você vê os compartilhamentos. E você já se perguntou por que compartilharam? Por que não compartilharam? Por que deram like? Por que não deram like? Qual a taxa de abertura do Gmail? É muito comum também as pessoas escreverem um e-mail, não vê a taxa de abertura, não vê a taxa de clique, não entender a intenção. Teve uma vez, juro para vocês, olha só para você ver como é que a verificação é importante. Estava fazendo uma campanha e a gente começou a analisar e aí os caras falaram, cara, vamos analisar o e-mail com maior taxa de clique, porque clique é o importante. Tinha um dos e-mails que a taxa de clique era 0, só que era um dos e-mails que mais vendia. Por que isso aconteceu? Porque não tinha link. O e-mail pedia para a pessoa responder o e-mail se ela tivesse interessada em alguma coisa. A intenção do e-mail era aumentar a abertura lá. Só que a pessoa respondia pedindo para vender. Era uma teoria de levantado da mão. O título do e-mail era quer conversar comigo. E aí a gente não tinha um link para a pessoa ir conversar. Ela pedia para responder o e-mail. E aí um dos melhores e-mails, que era a maior taxa de abertura, que era quer conversar comigo, tinha sumido da nossa régua de e-mail, do nosso funil de e-mail, porque analisaram errado. Será que você está analisando as coisas que você faz? Responde aí no comentário, Leandro, eu analiso bem. Eu analiso com cuidado, com intenção. Eu não olho só o número numa tabela. Eu reflito sobre o número, eu questiono o número, eu entendo o número, eu sinto ali o que está acontecendo. Então, às vezes, muita gente analisa com pouco cuidado. Às vezes analisa só o número, mas não analisa o contexto como um todo, né? Que é a parte da reflexão, né? Então, primeiro você verifica e depois você vai para o 8º, reflexão. Então, o grande resumo do processo criativo é, cara, você tem um objetivo único bem definido, pode até ter objetivos secundários ali que acabam sendo alcançados, mas não é a intenção primária, né? Depois você vai para o processo de inspiração, que você vai consultar o seu repertório, baseado no objetivo que você quer responder, não no repertório como um todo. Cara, o que de tudo que eu tenho pode ser usado para cumprir esse objetivo? Depois a referência, né? Na parte de... A gente vai ter uma aula depois que chama briefing de criação, tá? Que a gente vai pontuar melhor a parte de objetivo, beleza? Eu não vou focar nela aqui agora, que aqui a gente vai botar dentro do objetivo, a gente vai saber qual é o objetivo de comunicação, o objetivo de marketing, o objetivo primário, o objetivo secundário, a averiguação do objetivo, vão ter outras coisas como formato, tempo. Cara, qual o formato que eu vou publicar? É uma campanha ou uma peça única? Na hora do briefing, você tem que explicar melhor o que a pessoa vai fazer, mesmo que a pessoa seja você mesmo, tá? Isso te ajuda a planejar. Então, chama briefing. Briefing é planejamento de criação. Mas aqui no processo, cara, qual é o meu objetivo? Inspiração, reunião de criação, que é a parte da inspiração, chuva de ideias. Escreva bêbado, deixe fluir, não julgue muito. Incubação, para de pensar nisso. Transpiração, executa, julga, cura, de curadoria. E não publica de uma vez, calma. Espera vir um grande insight, o aha moment, o momento eureka, verifica, depois reflete sobre a verificação com muita intenção. Se você fizer isso, você vai usar a reflexão no próximo briefing de criação. Qual dado eu tinha anterior a isso? Vocês vão entender que... Porque aí a reflexão vai entrar onde aqui, ó, gente? Se você já rodou esse ciclo uma vez, vai entrar na parte do repertório e referência. Eu tenho mais dado para pesquisar. Um dos meus dados é campanhas anteriores. Eu começo a criar novo, cara, e aí, o que já funcionou? O que não funcionou? É meu próprio repertório. Repertório de quê? De campanhas passadas, de campanhas anteriores. Faz sentido? Algum de vocês nunca cumpriu os 7 passos? Alguém já cumpriu de maneira intuitiva? Eu faço mais ou menos, eu faço passo nenhum. Quem diria, hein? Que você agora com um negócio mais processual e metodológico, você pode ter um resultado melhor. E principalmente, gente, vocês vão se assustar do poder disso no longo prazo, porque vão rodar mais ciclos, né? Na primeira campanha você já vai sentir uma mudança surreal. E eu quero deixar um dever de casa para vocês hoje, além da pequena associação criativa que vocês fazem todo dia, eu quero que você escreva, olha só,
o exercício, tá? Um único anúncio para vender um produto ou serviço seu ou um produto ou serviço de um terceiro, se você for copywriter para alguém. Se você não tem cliente nenhum, você vai escolher um produto ou serviço que você gostaria de vender. Pode ser, cara, vou fazer uma campanha pro Ladeira, vou fazer uma campanha pro Thiago Tesma, que eu falei que ele queria, pra Natália Arcuri, pra Bianca, Boca Rosa, pro, sei lá, Nego Di, pra ele vender lá uma rifa. Você vai escolher o que é que você vai vender e você vai passar por todo o processo criativo de maneira formal e consciente. Formal, entendam, documentado e escrito. Você vai escrever uma página e falar assim, objetivo, e aí você vai botar o objetivo. Inspiração, aí você vai botar pesquisa, e aí você vai botar tudo que você listou na hora de pesquisar o seu repertório. Depois tudo que você listou na hora de pesquisar a sua referência. Depois você vai brainstorming, que é a reunião de criação, nada mais é do que um brainstorming. Você pode fazer sozinho ou com um colega, um amigo, ou um grupo, dependendo se você quiser. E eu quero depois, para de pensar nisso, depois transpira, escreve usando as ideias que veio da reunião de criação, depois ilumina, depois publica onde? Num lugar real, pode ser o seu próprio Instagram pessoal, o Instagram da sua empresa, o Instagram da pessoa com a qual você escreveu, depois averigua o que funcionou, o que não funcionou, por que não funcionou. Olha só que palavra maravilhosa essa aqui, ó, essa frase. O que pode ser melhorado? O que pode ser melhorado se eu for fazer de novo? O que eu faria diferente, sabendo o que eu sei agora dos meus dados? Maravilhoso. Poderoso ou não é? Manda aí o que vocês acharam. Poderoso? Dúvidas? Que a gente vai para as dúvidas aqui e vai para a próxima aula. Chat GPT no processo de inspiração? Pode? Pode. O Chat GPT não é uma pesquisa? O Google não é uma pesquisa? Um curso que você tem é uma pesquisa? Quanto tempo você leva em cada etapa? Deixa livre? É legal, né, cara, a pergunta, né? Normalmente o objetivo é pouco tempo, nesse caso aqui eu já defini para vocês, né? A parte de inspiração, é interessante essa pergunta, não deixa muito tempo, senão você fica maluco, vou ficar 10 dias pesquisando e tal. Porque tem dois tipos de repertório e referência, né? Tem um que é perpétuo, eu tô sempre pesquisando sobre o meu mercado. Quando eu trabalhava com a Kátia, eu estava sempre lendo algum livro de sexualidade, de fisioterapia pélvica, eu estava sempre procurando aquilo. Mas quando eu estou fazendo consciente para uma criação, aí eu defino um tempo. Cara, vai ser essa tarde, eu vou ler tudo, vou ver tudo no 10x, vou copiando, vou colando ali tal parada, eu junto tudo num grande documentão. E aí eu começo a cuspir tudo que eu estou encontrando. Vou copiando e colando do ChatGPT, do Google, de um pedaço de um vídeo. Aí eu boto o link do vídeo aqui, fica um Frankenstein esse aqui na parte da inspiração. E aqui, cara, 2 horas, 1 horinha. Dependendo. Se for um Reels, às vezes, cara, minutos. Então, basicamente, é pouco tempo para cada coisa e depende da sua criação. Pô, eu tô numa criação mais complexa, eu vou investir um valor muito maior. Pô, eu posso demorar mais tempo nesse processo aqui, ó, da inspiração, analisando mais dados, analisando mais números, analisando mais campanhas passadas. Antes da publicação aqui, ó, eu tô aqui na parte da iluminação, antes de eu publicar para verificar, pô, eu posso esperar mais aqui. Será que a minha revisão pode ser mais bem montada aqui e tal? Então, basicamente, vai depender, né? Agora, uma que eu não demoraria muito é a de brainstorming. Cara, mais de meia hora vai começar a devagar e perder tempo. 20 minutos é o suficiente de brainstorming, galera. 20 minutos, assim, estourando. Senão vocês vira conversa de boteco, vira bar. Cara, vamos chover as ideias, solta tudo aqui e tal. Muito obrigado. Fizemos um exercício, tchau. Não é para ficar horas no brainstorm, senão vocês vão miar o cérebro, as ideias vão vir, entendeu? E aí acabou. 20 minutos é mais do que suficiente. Agora, às vezes, você pode ter mais de um exercício de brainstorm e ela vai demorar um pouco mais. Mas aí vocês vão entender a parte da reunião de criação. Transpiração, às vezes, demora mais quando tem edição de vídeo, manipulação de imagem, né? Mas se for só texto, normalmente é rápido também. Quanto tempo demora para escrever um textinho desse aqui, depois que eu já criei e fiz tudo? Cara, 10, 20 minutinhos? Não mais que isso, beleza? Isso é assim, se você demora muito mais, aí vai depender de cada um. Às vezes também é um e-mail mais longo, é um vídeo de CPL, cara, vai demorar um dia ou 2 escrevendo. Só escrevendo, sem revisar, sem nada. É muita coisa que eu botei no meu Frankenstein para um vídeo de vendas, entendeu? Cara, tem muita referência, um monte de coisa que vai. Eu vou demorar, às vezes, 2, 3 dias desmontando aquele Frankenstein e transformando ele num texto, né? A parte de transpiração.
vai depender do tipo de peça que você está criando também. É um reelzinho, é um anúnciozinho, é um vídeo de vendas, é um e-mail longo, é uma VSL, é uma aquelas native ads. Quem sabe o que é native ads? Eu vou ensinar para vocês. Aquelas páginas gigantes que parecem um grande blog com uma notícia enorme para vender um produto que na verdade não é notícia coisa nenhuma. Então, vai depender, beleza? Então é isso, gente. Vamos para a próxima aula. Muito obrigado.